tudo bem? Está começando o programa Em Destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje no programa Em Destaque nós vamos fazer um passeio no mercado de joias. Joias de luxo, joias de alto padrão. Eu recebo aqui no programa o designer de joias e especialista em gemas, Dorion Soares. Ele tem lojas hoje no Brasil e também no exterior. Vai falar um pouco sobre o mercado desse segmento e também das expectativas aí para os próximos meses, aqui no Brasil e fora também. Dorion Soares é o nosso convidado com quem a gente conversa a partir de agora. Dorion, seja muito bem-vindo aqui ao programa em Destaque. Obrigado, Fabiano. O prazer é todo nosso estar aqui com vocês. Prazer é nosso. É isso. Dorion, vamos falar um pouco sobre esse mercado, que tem crescido cada vez mais, né? E que ainda, enfim, eu acho que tem aí um nicho de mercado também a ser cada vez mais aberto, eu penso, né? Primeiro, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre a sua trajetória. Você já tem uma longa trajetória aí nesse mercado, né? Sim, Fabiano. Eu nasci numa família tradicional, no fornecimento de mercado de gemas em Minas Gerais, onde hoje nós ainda mantemos uma empresa que fornece gemas para outras empresas. E a partir disso, longo tempo depois, após fazer várias feiras internacionais, entender mais desse mercado mundial, nós decidimos então montar a nossa joalheria e a nossa marca com design autoral, trabalhando com peças exclusivas e de alto padrão, que fossem fora da curva de mercado. Ou seja, Minas Gerais sempre teve uma característica muito forte com relação a pedras preciosas, né, a joias. Depois você resolveu vir para o Espírito Santo, você apaixonou pelo Espírito Santo, foi? A nossa história com o Espírito Santo, ela vem desde a época do meu pai. Eu sou da segunda geração do negócio. Minas Gerais é a capital brasileira, onde todos os grandes negócios na área de mineração de pedras preciosas acontecem, né? E nós, na minha infância, eu já visitava o Espírito Santo com meu pai. Como todo bom mineiro, né? Isso. Nós temos uma propriedade no norte do estado e nós já tivemos mineração aqui na região de Itarana, Itaguaçu, também aqui perto de Rio Ponte. Então a história com o Espírito Santo, ela vem daí. E a posição geográfica, pelo fácil deslocamento, estar perto do Rio de São Paulo, também é um facilitador nisso. Dorion, ao longo desses anos, né, nesse segmento, como design de joias, especialista em gemas, vocês hoje têm negócios no Brasil e também no exterior. Sim. Hoje nós atuamos em, diria, 3 frentes de negócio. No Brasil nós temos a nossa joalheria, aqui no Espírito Santo, nós temos representantes em São Paulo, também em Belo Horizonte, temos novos projetos surgindo aí. Temos Store in Store, que são lojas que funcionam dentro de lojas. Sim. E na questão das gemas, nós temos hoje um showroom em Nova York, na 47, onde nós fornecemos gemas para outras joalherias também. A marca Dorion Soares hoje possui também uma joalheria de alto padrão no navio de luxo, de uma empresa inglesa que chama-se Harden Brothers. É um navio muito privado, onde nós trabalhamos ali com joias exclusivas também. E outros projetos, como feiras internacionais, que nós participamos todos os anos em Hong Kong, Nova York, Las Vegas, Dubai e por aí afora. Dorion, você é especialista também em gemas, né, além de design de joias. Para quem é um pouco mais leigo no assunto, a gente pode dizer que as gemas são aí as partes talvez mais preciosas desses minerais, é isso? Exatamente. A gema é a parte mais preciosa da pedra. Então, gema é uma pedra preciosa de alta qualidade. Então, nós usamos eu prefiro usar essa nomenclatura, gemas, porque é um nome elegante, porque nós estamos falando de algo que realmente é encantador, é de valor, é precioso e é cobiçado pelo mundo inteiro. São as pedras mais cobiçadas, As né? pedras mais cobiçadas. O Brasil, juntamente com a África, são os maiores produtores de gemas de cor do mundo. Né? Então, as gemas importantes mundiais, elas produzem tanto no Brasil como na África. Temos também outras produções em outros lugares, como Austrália, Estados Unidos, Afeganistão, Índia, China. Mas o Brasil, ele é um grande expoente dentro deste mercado e tem uma participação significativa. Você falou em gemas de cor, né? Vamos exemplificar alguns tipos desses minerais. Por exemplo, nós vamos falar de água marinha.
A água marinha do Espírito Santo é uma das belezas mais impressionantes do mundo. Tem algumas gemas que estão na coroa da rainha da Inglaterra, por exemplo. É mesmo? Nós temos isso, as esmeraldas de Minas Gerais. Nós temos também as opalas, né, de outra região. Nós temos também a turmalina paraíba, que hoje é o maior expoente do mundo no quesito de gemas. É a gema mais rara do mundo, a gema de cor mais rara do mundo. Ela alcança valores impressionantes aí em todos os leilões, os grandes leilões de mercado de luxo. Essa já era a próxima pergunta, então como você já antecipou... Christie's e Sotheby's, por exemplo. É mesmo? Essa já era a próxima pergunta, porque todo mundo fica curioso em saber. Nós estamos falando em preços, em que altura, quais valores aí? Isso vai da demanda do mercado. Quando você tem um mercado onde há um poder aquisitivo, há um conhecimento também, porque para esse consumo é necessário um conhecimento cultural e uma apreciação por aquilo que é de qualidade, claro. Você tem uma escala e uma janela de valores que é muito alta e é muito ampla. Então você vai de uma gema de qualidade mediana até uma gema de qualidade extra. É isso que eu citei da Paraíba, nós estamos falando daquilo que é o top do top hoje nessa questão. Essa que você falou que é capixaba, água marinha? Água marinha. Água marinha. Isso. Em torno de... Você vai falar aí de uma água marinha, numa joia. Agora foi leiloado, por exemplo, num leilão na Christie's, se não me engano, há 2 semanas atrás. É uma gema de tamanho muito grande. Claro que isso na joia ela alcançou mais de milhões de dólares. É mesmo? Mas isso tem também um contexto que ele é histórico, um contexto de design, um contexto de exclusividade, claro. E de apreciação. Você tem joias que são produzidas com essas gemas que eu citei aqui, que são joias medianas, baratas, porque isso está relacionado à qualidade, né? Sim. Então, dependendo da qualidade, da forma que você faz, se é uma joia atemporal, ela pode alcançar valores elevados. Lembra muito o mercado de obras de arte, né? Exatamente. O mercado de joias. Ele Exatamente. leva tudo com esse contexto histórico, Exatamente. O contexto social, né? Cultural. Enfim, cultural, também, tudo isso tudo. Agrega valor a essa peça. Tudo isso agrega. O mercado da alta joalheria, ele é um mercado que ele é diferenciado dentro do mercado de luxo que se fala. Sim. Porque o que é considerado, até pela consultoria McKinsey, dentro de mercado de luxo, nós estamos falando de 3 coisas. Joia de alto padrão, obra de arte e imóveis. Por quê? Porque eles são atemporais e acabam valorizando ao longo do tempo. É claro que você tem um público-alvo para isso, e você tem uma forma correta de se fazer isso. Entendi. Tá certo. Olha, vamos fazer o seguinte, Dorion, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho na volta a gente vai conversar um pouco mais sobre esse mercado, né, de joias de alto padrão, joias de luxo, né, com o designer de joias, especialista em gemas, Dorion Soares. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o designer de joias, especialista em gemas, Dorion Soares. Dorion, vamos falar um pouco também sobre essa questão do consumo das joias. Eu acho que isso também prevê talvez uma análise muito forte também de comportamento, né? Ou seja, o consumo das joias está muito ligado também ao estudo do comportamento das pessoas. Sim, Fabiano. O que leva as pessoas ao consumo em si são algumas abstrações que elas estão inseridas dentro de um contexto social e antropológico também, eu diria assim. Então, fatores como o tempo, o amor, a morte, são abstrações que elas vão definir o consumo. O mercado de alto padrão, o mercado de luxo, é um mercado que ele preza pela excelência. E você trabalhar com algo que é excelente, você tem uma preocupação muito grande nos detalhes. Você consegue imprimir dentro de uma joia, na forma de fazer, um valor que ele é um valor intangível, que ele ultrapassa o valor do objeto em si. Sim. E para esse contexto você precisa ter um atendimento que ele tenha uma realidade compatível com aquele produto que você está ofertando.
Então, a nossa clientela, o nosso cliente é um cliente que ele quer uma experiência diferenciada, não é só pelo valor. Independente de ser um produto de valor alto ou baixo, dentro da nossa marca, ele vai ter um atendimento que seja à altura dessa experiência, de atendimento de pós-venda, de confiabilidade, de um valor histórico, de um valor cultural, que está inserido dentro do contexto do mercado de luxo. Então, é uma experiência também de aprendizado, porque você está lidando com algo que ele fala do sentimento. A joia é algo que ela é para sempre, ela é eterna. Sim. Então, ela está ligada a um momento que se marca, uma data comemorativa, e isso é de uma relevância muito grande. E você entender esses aspectos, esses anseios do cliente, do consumidor, eles são fundamentais para que você possa prestar um bom serviço. Bacana. Agora, Dorion, a gente falou um pouco no bloco anterior sobre os negócios da sua empresa, Sim. né, com lojas hoje no Brasil e em outros lugares também do mundo, né? Nos Estados Unidos, você falou em Nova York, você já tem loja. Sim. Nova hoje. York e Miami nós temos escritório que opera a operação dos navios, né? A gente tem aí previsão de novos investimentos também. Como que está essa retomada da economia? A gente sabe que a pandemia abalou um pouco isso, mas lá fora essa retomada já está um pouco mais acelerada. A retomada, até pela injeção de capital, as coisas estão um pouco adiantadas. Mas há algo também acontecendo no Brasil que é uma demanda reprimida. As questões das viagens, do consumo, do dinheiro que se gasta lá fora, ele acaba sendo inibidor para o consumo interno nosso. Com as pessoas muito em casa, a forma também de se lidar com o dinheiro, ela mudou um pouco. Então, hoje as pessoas elas estão um pouco mais desprendidas para uma satisfação pessoal. Então, acaba se consumindo mais. E isso é no mundo inteiro. Quando você fala dos Estados Unidos, com a injeção de capital na economia, essa velocidade é um pouco maior. E em termos de Brasil também, há uma expectativa, porque essa demanda ela tem crescido na época da pandemia também. Também, né? Eu acho que muito por essa demanda reprimida, como você falou, né? Sim. As pessoas ficaram muito tempo privadas de fazer, de viajar, de consumir, e agora vão querer recuperar esse tempo perdido, né? O dinheiro não sumiu, o dinheiro ele está em algum lugar. Exatamente. Né? Então, quando você lida com um público que ele é bem situado financeiramente, ele vai mudar o comportamento de consumir, mas ele vai consumir, ele vai priorizar por algumas coisas que têm uma relevância maior na sua vida e por uma satisfação pessoal também. Sem dúvida alguma. Olha, Dorion, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Quero agradecer muito ao Dorion Soares, ele que é designer de joias, especialista em gemas. Hoje falando aqui no programa Destaca um pouco sobre esse segmento. O prazer foi todo meu. O prazer foi nosso, conhecer um pouco mais esse mercado e deixar as portas abertas para que você volte mais vezes. Muito obrigado. Novidades pra gente. Muito obrigado, Fabiano. Foi muito bom estar com vocês. Obrigado, prazer foi nosso. Prazer. Bom, e a você de casa, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista com o especialista em gemas e designer de joias, Dorion Soares, é só acessar simnoticias.com.br. Um abraço para você até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, tchau, até lá!